Olá, hoje é 15 de 6 de 2025, Antigo Testamento, parte 3159. Então, Esdras 9, versículo 12. Então, Jesus falou em Mateus capítulo 4, versículo 13. Chegando-se a ele o tentador, com pedras na mão, disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, no momento que você lê a Bíblia, no momento que você escuta a palavra de Deus, no momento que você lê a palavra de Deus, você vai estar vivendo espiritualmente e viverá eternamente, se você crer e obedecer. Quem crê e obedecer vai viver eternamente. Então é muito importante, Marcos 16, versículo 15, de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a pessoa tem que crer e tem que se batizar para ser salvo. Então Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Então, eles casaram com mulheres hetéias naquele tempo em Israel, né? E não poderia porque era contrário à lei. Então no versículo 12 está escrito assim: Agora, pois, vossas filhas não dareis aos seus filhos, e suas filhas não tomarei para vossos filhos, e nunca procurei a sua paz e o seu bem, para que vós fortaleçais, e comais o bem da terra, e o façais possuir a vossos filhos para sempre. Tem gente que quando lê esse versículo e pensa que hoje em dia eles devem se matar, se destruir, não querer a paz nem de um nem o bem do outro. Mas é por ao contrário. Hoje em dia, Deus quer que as pessoas se amem. As pessoas se amem e façam o bem umas aos outros, não o mal. Essa palavra foi dita para o tempo a qual eles estavam vivendo. E quando surgiu o Novo Testamento, que é o ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, já é outra, é a lei sendo explicada através do Evangelho. Então, no Evangelho não foi abrogada a lei, mas cumprida. Então, qual é o dever? O dever que Deus quer que nós façamos hoje em dia, um para com os outros, é esse aqui, ó. Esse dever é um dever muito importante que Deus quer que o ser humano faça. Mateus 22, versículo 37. E Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus quer que o ser humano aceite Jesus e se batize e se ame e ama o próximo. Então, aquele texto que está escrito, Deus não quer que ele seja praticado, vivido no dia de hoje. Quem praticar e viver aquele texto não viverá eternamente, não será salvo. O que é que o ser humano quer? O que é que Deus quer? É isto, ó. Mateus 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus pensamentos. Lembrando que esse texto é o Novo Testamento, é o Evangelho. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então Deus quer que a pessoa aceite Jesus, se batize e se ame e ame o seu próximo. Para quê? Para ser salvo. Esse texto aqui, Esdras 9, versículo 12. Agora, pois, vossas filhas não dareis aos vossos filhos, e suas filhas não tomarei para vossos filhos, e nunca procura a paz, a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais, e comais o bem desta terra, e o faça possuir a vossos filhos para sempre. Porque naquele tempo o povo, eles estavam praticando muitas abominações, muitas coisas que eram contrárias aos ensinamentos e à lei, os mandamentos e à lei e os estatutos. Então eles não poderiam de maneira alguma. E não procurei a vossa paz e o vosso bem. É porque eles não tinham, era que deixar os seus filhos e as suas filhas casarem um com os outros. Não poderia isso. Mas a paz e o bem deve ser praticada e vivida por aqueles que querem obedecer o Novo Testamento. Então, se a pessoa não obedecer, a pessoa não é salva. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que você aceite Jesus, se batiza
E se ame e ama o seu próximo. Esse é o que Deus quer do ser humano.